hábitos que podem facilmente arruinar a tua vida. A gente tem uma tendência a acreditar que são as grandes falhas que vão arruinar a nossa vida. Que existe uma decisão totalmente errada no meio do caminho e que por alguma razão a gente vai acabar tomando aquela decisão errada. E aquela decisão é que vai arruinar a nossa vida. Quando na verdade são as pequenas coisas deixadas de lado que arruinam a nossa vida. Ou seja, as coisas que a gente sabe que deveria estar fazendo, mas deixa de fazer. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Quando eu falo arruinar a sua vida, eu quero dizer sobre arruinar as tuas expectativas para a tua vida. Todo mundo tem expectativa, até mesmo as pessoas que não planejam. Elas criam grandes expectativas, mas não param para pensar no hoje, no agora, no que precisam fazer no agora. Na verdade, elas pensam no que é confortável fazer no agora, o que acaba, sem elas nem perceberem, arruinando a vida que querem viver. Porque não pensam lá, não pensam no lá, pensam só no conforto do agora. É aquela ideia de, ai, a vida é muito curta para se planejar, ai, a vida é muito curta para pensar no amanhã. Eles se prendem ao prazer imediato, ao prazer das coisas fáceis e rápidas, das coisas que nos estimulam agora, que nos deixam falsamente felizes no agora. Que eu quero te falar 10 coisas que podem estar prejudicando a vida que tu gostaria de viver. Hábito número 1. Deixar para depois tudo que é desconfortável. A procrastinação ela é um veneno lento, que a gente não percebe no agora. Às vezes pode até nos incomodar. Ao fim do dia, a gente percebe que não fez nada e aquilo pode gerar um incômodo. Mas ao longo prazo pode realmente ir tirando até muito dessa vontade, essa alegria em viver. Essa conexão com a verdadeira felicidade, que é a verdadeira felicidade que é construída no agora, quando a gente tem bons motivos para fazer o que fazemos. Existe a ilusão de que depois eu vou fazer melhor, porque depois eu vou ter mais informação, ou depois isso, depois aquilo, e aí vai deixando tudo para depois, tudo para depois. Se engana achando que está aprendendo, se engana achando que está fazendo, mas na verdade está só evitando o desconforto. Para começar a perceber realmente movimentações e começar a se comprometer diariamente, o que eu te recomendaria é começar mesmo com mini metas. Coisas que tu pode definir para o teu dia, como por exemplo, uma prioridade no teu dia que vai ser gravar um vídeo. Para quem está trazendo a carreira para o digital, eu vou gravar um vídeo. Um vídeo por dia gravado, né? E aí depois eu tenho esses vídeos para postar, ou eu vou estudar 30 minutos por dia. Hábito número 2, se comparar o tempo todo com todo mundo. Eu sempre digo que as redes sociais ela tem o lado bom e o lado ruim, mas é a gente que dá o tom das coisas. Tem muita gente utilizando para impulsionar a sua carreira, a sua vida, impulsionar outras pessoas, enquanto outras pessoas preferem usar para se comparar, para se autodepreciar e nunca para gerar um movimento positivo. Claro que a comparação ela não acontece só naquele espaço. Acontece fora daquele espaço também, fora do espaço digital, onde as pessoas se comparam com alguém da família, com algum amigo, e aí entram naquela crise de achar que estão sempre atrás de alguém. Mas não para pensar no que eu quero para a minha vida e no que eu tenho feito ou deixado de fazer. Comece a se perguntar mais fora desse lugar de comparação, mas comparando talvez com a tua própria vida, de onde tu saiu e para onde quer ir. Como que estão as coisas? Como que está o andamento das coisas? Terceiro hábito, fugir do processo de autoconhecimento. Viver no piloto automático, tomando decisões no piloto automático, ou às vezes até evitando decisões, evitando qualquer desconforto no sentido de ter que encarar a vida com autorresponsabilidade, de ter que olhar para a vida, olhar para o que está fazendo, olhar para o que já vem sido feito, para os padrões que vem repetindo, evitar tudo isso e ir empurrando mesmo a vida com a barriga, não facilita nada. Na verdade, dificulta quando chegar a hora de ter que lidar com tudo isso que foi empurrado lá para frente.
Então, a gente investigar os nossos padrões, a gente ter essa noção, embarcar nesse processo de autoconhecimento para que a gente possa realmente viver no presente, mas se comprometendo com o futuro, é um pilar importante para que exista realmente esse comprometimento. Hábito número 4, ignorar a saúde mental, que está muito relacionado ao processo de autoconhecimento, já que fazer terapia, por exemplo, é um ótimo caminho para o autoconhecimento. Então, a gente ignorar a nossa saúde mental, ignorar os problemas da nossa saúde mental, que às vezes estão ali e a gente quer jogar para debaixo do tapete, porque né, não é tão preocupante assim, pode ir virando uma bola de neve, e aí chega uma hora que a gente não tem para onde fugir e tá muito pior do que estava quando podia ter sido solucionado, quando podia ter sido trabalhado. Não deixe que as coisas, os acontecimentos, as circunstâncias dominem, ocupem um espaço tão grande que não tenha um espaço para ti, para pensar em ti, para ter um espaço realmente de tomada de decisão, um espaço onde exista essa sanidade mental para se direcionar a esse futuro. Hábito número 5, buscar por validação o tempo todo. Já é um fato que a gente não vai agradar a todo mundo. E sabendo disso, desse fato, por que ainda buscamos por essa validação? É como se a gente quisesse saber antes de fazer qualquer coisa, o que será que o fulano acha? O que será que esse cano acha? Quando a gente já tem as informações suficientes para saber se isso faz sentido para a gente ou não. Então, pare um pouco de buscar por validação e comece a se perguntar por que essa busca por validação? Quem eu quero que me valide? Por que eu quero essa validação? Se pergunte mais, isso faz sentido para mim e para a vida que eu quero viver, para a carreira que eu quero construir? E menos se faz sentido para fulano, se faz sentido para ciclano. Hábito número 6, não assumir responsabilidade pelos seus atos e pela sua própria vida. Assumir a autorresponsabilidade, quando a gente começa a questionar os nossos padrões, começa a encarar esse processo de autoconhecimento, é indispensável. Porque enquanto a gente busca por culpados, por esse lugar de vítima mesmo, de circunstâncias, a gente se coloca num lugar da onde a gente não consegue sair. É como se a gente estivesse dentro de uma sala assim, sem ter para onde ir. Ficou estranho isso, né? Sem ter para onde ir. Uma salinha sem ter para onde ir. Quando a gente assume a autorresponsabilidade, a gente expande esse lugar. Expande esse lugar para mais possibilidades. Porque eu me dou conta que eu tenho escolhas, eu tenho possibilidades. E essas possibilidades, essas escolhas, essas decisões que eu for tomar também terão um impacto. E eu sou a responsável por esse impacto dessas decisões. Então, independente do que tenha acontecido até o momento, como por exemplo, quando somos crianças que precisamos da validação dos nossos pais, que precisamos de orientação, que precisamos desse fortalecimento da nossa autoestima, vamos supor que a gente chega num lugar onde isso não foi fortalecido. Se eu ficar presa à ideia de que, olha só, não fizeram, não me ajudaram a desenvolver minha autoconfiança, foi tudo muito ruim a minha infância, não me ajudaram, né? Eu fico nisso e não abro um espaço a partir desse momento para da autorresponsabilidade do que eu escolho fazer a partir daqui, como por exemplo buscar terapia para desenvolver essa autoconfiança, eu fico presa naquele lugar. Hábito número 7, viver alimentando crenças desadaptativas que já não fazem mais sentido sobre carreira, sobre relacionamento, sobre sucesso, sobre dinheiro. E acreditando que todo relacionamento é assim mesmo, não tem como ser feliz num relacionamento, não existem pessoas boas, não tem como a gente ter uma boa carreira, a gente tem que abrir mão do que a gente gosta para ter dinheiro. Viver acreditando, levando com a gente essas bagagens que já não são mais nossas, nos tira da nossa vida, de uma direção que faça sentido, porque eu posso expandir as minhas ideias, né? Não é porque me falaram isso ou eu aprendi que é assim que realmente seja assim. Talvez eu tenha que explorar um pouco mais, ter mais referências, mais repertório
para eu tirar as minhas próprias conclusões e questionar mais essas crenças ao invés de só aceitá-las. Hábito número 8: viver no piloto automático e evitar qualquer planejamento. Como eu falei anteriormente, esse hábito de empurrar com a barriga não facilita a nossa vida. Então, quando a gente não tem um mínimo planejamento a partir do nosso momento, é difícil que a gente consiga também trabalhar a nossa autoeficácia. É importante que a gente tenha essa noção do que a gente quer e o que a gente precisa fazer para isso ser concluído. Talvez hoje tu esteja num momento que não tem muito repertório e que precisa adquirir esse repertório. Talvez seja a hora de se movimentar e não só ficar no planejamento. Mas ainda assim, um mínimo planejamento é importante. Então, um exemplo: eu quero adquirir repertório, eu preciso de um planejamento para que eu encontre um emprego ou para que eu comece a produzir conteúdo. O que eu vou fazer? Eu já tenho conhecimento, eu já tenho bagagem, e aí eu traço um mínimo planejamento para que eu saiba o que eu me comprometo a fazer, o que eu quero com isso e o quanto disso eu vou fazer. Então, métricas, né? Por exemplo, 3 vídeos por semana em tal rede social, para que eu vá trabalhando essa autoeficácia no processo. Hábito número 9: cercar-se de pessoas negativas. Claro que existem situações, circunstâncias em que a gente não consegue simplesmente se afastar de alguém que tem esse impacto negativo na gente, né? Às vezes é alguém que traz muitas críticas, que joga muito em cima da gente as suas próprias crenças, a sua própria visão de mundo, e a gente não tem como criar esse distanciamento. Mas é importante que a gente estabeleça um limite, às vezes se comunique, né? Estabeleça esse limite na comunicação, dizendo: olha, nesse momento não um momento em que eu estou aberta a opiniões. E talvez não seja só isso, é criar esse distanciamento mental em certos momentos, mas quando for possível, esse distanciamento de ambiente físico. Tu pense: nossa, mas é uma pessoa da minha família que eu gosto muito, é uma pena que. Ok, é uma pena que, mas se eu quiser continuar ali ouvindo, alimentando essas ideias, o quão mal vai me fazer? Não quer dizer que eu tenho que cortar o laço com essa pessoa, mas muitas vezes, inclusive, para que esse laço não seja cortado, é importante que eu me distancie. Então, pense a respeito disso. Quem tu precisa manter na tua vida, quem não precisa e tá ali mais como uma ideia presa a uma vida que já não faz mais sentido. Hábito número 10: viver com medo de errar. E se errar, não tentar de novo. A verdade é que o perfeccionismo, ele trava, ele paralisa o nosso crescimento. Significa que a gente tenha que fazer de qualquer jeito, mas que a gente tenha que mudar essa ideia em relação ao fracasso, trabalhar um pouco mais em relação a esse medo do fracasso. É lembrar que o resultado não tem um impacto no nosso valor como pessoa, mas que às vezes um resultado que não sai como esperado, ele pode abrir um espaço de um lugar onde a gente não conhece. Então eu cheguei até aqui, mesmo que não tenha sido o resultado esperado, eu ainda posso aprender com tudo que eu fiz até chegar até aqui. Um exemplo disso, e até do medo de errar e não tentar de novo, eu já errei, eu já tive um fracasso no digital. Foi um fracasso porque não teve continuidade, eu tinha uma expectativa e foi diferente da expectativa. Eu podia me apegar a essa ideia de um grande fracasso e simplesmente não tentar de novo. Nunca mais eu vou postar nas redes sociais, nunca mais eu vou me expor porque deu tudo errado, não gostaram ou me criticaram, acharam isso, acharam aquilo, e nunca mais aparecesse. Que foi o caso do grupo. Quando eu criei o grupo, eu tinha um grupo com mulheres que alcançou mais de 5.000 mulheres em 7 dias, que eu criei grandes expectativas com aquele movimento, consegui fazer grandes movimentos, mas não dei continuidade. Essa não dar continuidade estava fora das minhas expectativas por causa de circunstâncias internas que me abalaram, e aí por isso eu não dei continuidade. Foi um fracasso? Foi um fracasso, mas eu pude aprender com esse fracasso. É isso que a gente precisa começar a mudar, essa nossa percepção das coisas. Todos esses hábitos que eu citei que nos
que podem arruinar a nossa vida, muitas vezes são parte de ideias que a gente alimenta em relação a tudo isso, em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação a nós mesmos. Quando a gente começa a perceber como tudo isso está estabelecido e que talvez tenham coisas que não são tão produtivas para a nossa vida, que estão ali mais atrapalhando, trazendo um peso para a nossa vida, a gente começa a ajustar um pouco mais dessas coisas. E na prática isso faz total diferença. Um ajuste, um pequeno ajuste aqui faz uma grande diferença na prática. Lembre disso.